dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós. Amém? Vamos dar início nessa escola dominical nesta manhã, cantando o hino de número 300. Igreja militante. Hino de número 300. Quero pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos ter uma oração nesta manhã. Quero convidar a nossa irmã Dorinha que esteja orando ao nosso Deus, pedindo a Ele que venha abençoar nossa escola dominical, abençoar o pregador desta manhã. Sim, Jesus.
Ainda em pé, irmãos, vamos estar abrindo a palavra de Deus. Lá em Colossenses 3, o versículo 16. Vamos estar lendo o texto básico desta manhã. Colossenses 3, versículo 16. Vamos ler numa só voz, somente um versículo. Está lendo todos juntos. Colossenses 3, versículo 16. Habite em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Agora vamos estar também lendo lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Numa só voz também. Um versículo, né? Segunda Coríntios 9, versículo 7. Vamos ler? Cada um contribui segundo o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. Vamos estar nesse momento, né, entoando o hino de número 65, e a igreja pode se sentar, e quem tiver o dízimo e as ofertas pode colocar aqui à frente. A gente sabe, né, que aquele que dá com alegria, o Senhor abençoa, né? A gente não pode entregar o dízimo com tristeza no coração. Porque quando a gente chega a entregar o dízimo é porque Deus já fez grandes coisas na nossa vida. Deus já proporcionou, né, o salário durante o mês. Deus deu saúde, Deus deu nós um emprego. Então a gente só está contribuindo com 10% daquilo que nós ganhamos. Então vamos entregar com alegria, né? A igreja não precisa de dinheiro, mas Deus não precisa de dinheiro, porque Deus é o dono do ouro, da prata, Deus é dono de tudo da nossa vida. Mas a igreja precisa, porque a igreja tem os seus gastos, né? Tem que pagar tudo, água, luz, manutenção da igreja, os pastores para estar, né, fazendo os trabalhos, zeladoria, né? Aí vem um monte de coisa que tem que estar fazendo. Então, fazer cesta básica para aquelas pessoas que são carentes. Então, o dinheiro é para isso. E a gente tem que entregar de coração, porque tem muitas pessoas que não têm emprego, tem muitas pessoas que precisam, né, dessa contribuição, para a gente estar levando até ele a palavra de Deus, e é através do dízimo e as ofertas que a liderança da igreja consegue chegar até essas pessoas para estar ajudando, né? Então vamos entoar este hino de número 65, louvor. A graça a todos vós, a Deus humildemente, milagre fez por nós, neste universo urgente, pois vós deveis saber que muitos bens
Vamos estar fazendo oração, agradecendo a Deus. Quero pedir ao nosso irmão Diácono Lucas para estar orando a Deus. Pedir ao nosso irmão Diácono Wallace. O Lucas saiu. O Wallace esteja orando. Amém, Jesus. Sim. É verdade. Amém, Jesus. Irmãos, tem alguns irmãos aqui da igreja que completou aniversário essa semana? Se tiver, vem aqui à frente, a gente está orando por você. Alguns têm o nome no boletim, outros, né, ainda não colocou. Mas se não tem, eu quero agradecer, né, a todos os irmãos que estão aqui. Quero agradecer também os que estão em casa, que continue aí, né, nos assistindo, continue ouvindo a palavra de Deus. E neste momento vai estar passando para o nosso irmão, presbítero Jandir, que vai estar com a palavra, e ele vai estar nesta manhã lecionando a lição de número 10. Bom dia, irmãos, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para os irmãos que estão na sua casa também, nos assistindo na manhã desse dia. E a nossa alegria é de podermos estar aqui, depois de uma chuvinha maravilhosa, um frizinho um pouquinho exagerado para nós aqui, mas graças a Deus, Deus tem nos guardado, tem nos sustentado, e nós estamos aqui, persistentes, né? Os irmãos levantaram, puderam estar aqui conosco, e aqueles que não puderam, estão na sua casa, que Deus esteja também falando poderosamente nos seus corações, através da transmissão dessa live. A lição de hoje é a número 10, né? Sobre a instrução. Instruí-vos uns aos outros. É um dever muito responsável ensinar, e pesa sobre o ombro daqueles que procuram estudar a palavra de Deus, para a gente poder ensinar
corretamente, falar de um Deus santo e perfeito, a gente que não é perfeito, a gente que é falho. Eu, pelo menos, penso que é uma responsabilidade enorme, não tem dimensão a gente falar de Deus, porque falar de um ser tão perfeito e justo, sendo nós pecadores, é uma coisa muito difícil. Falar o que os outros, o que a gente entende que Deus manda fazer, e muitas vezes olhar para a gente e ver que até a gente é falho, muitas vezes em muitas coisas, mas a gente não pode vacilar, a gente não pode deixar de falar a verdade, ainda que ela venha contra a própria pessoa que está falando. Muitas vezes a gente tem que falar a verdade e a gente olha para a gente e vê que a gente precisa ajustar a vida nesta verdade. Então, irmãos, é com muito temor que a gente fala da palavra de Deus, e eu creio que todos quanto falam da palavra de Deus deviam ter esse temor de reconhecer a grandeza de Deus e a pequenez do homem diante de Deus. Então, instruí-vos uns aos outros. Vamos falar com Deus. Amado Pai eterno, Deus que está no céu, graças eu te dou pela oportunidade que o Senhor nos concede na manhã desse dia, de poder estar aqui estudando a palavra do Senhor, de poder aprender do Senhor, de poder, ó Deus, falar aquelas coisas maravilhosas que o Senhor já colocou em nosso coração. O Senhor já nos ensinou, e aquilo que o Senhor nos ensinou, nós temos o dever de passar para os outros, porque a Tua palavra faz bem à alma e ao coração. Ela exorta, ela ensina, ela corrige, e coloca as Tuas mãos sobre a Tua igreja, e esteja aplicando a Tua palavra em cada mente, em cada coração na manhã deste dia. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Na introdução, o escritor colocou que, segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram. Então, tem 3 classes de pessoas que erram: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Essa última pesa bastante sobre a vida de cada um de nós que pregamos o Evangelho. É o que eu acabei de mencionar na manhã desse dia. Fazer tudo aquilo que aprendemos de Deus é uma luta constante. E a palavra de Deus diz que aquilo que a gente ensina, vê se a gente não erra naquilo que a gente ensina. Então não é tão fácil assim, né, irmãos? É por isso que eu digo para a igreja que às vezes o pastor ou outro irmão que esmera muito para preparar o ensino, e a gente percebe, não que a gente quer a glória de ninguém, mas que às vezes as pessoas dão pouco valor àqueles que esmeram em ensinar, não é verdade? Não é que eu estou legislando em causa própria aqui não, nessa manhã não, mas às vezes uma pessoa que quer ensinar uma lição como essa, ela não é muito fácil. Eu estava falando com o pastor, você estuda, levantei de manhã, dei mais uma olhada, você pesquisa algumas palavras que às vezes não são comuns no vosso vocabulário, e às vezes as pessoas chegam na igreja, e alguns sentam, e acham que a gente não fez o máximo dever que a gente tinha que fazer, né? E às vezes também, não estou dizendo que é o caso dos irmãos aqui, algumas pessoas acham assim que, ah lá que bonitinho, né? O cara gosta de estar lá na frente, né? Mas é claro que a gente também não pode esconder o prazer que a gente tem de estar fazendo a vontade de Deus. Ninguém pode fazer alguma coisa sem ter o prazer ou sem ter alegria no coração. E a motivação espiritual tem que ser aquela de contribuir, de ensinar. Se Deus concedeu a algumas pessoas a capacidade, o dom espiritual, para que essa pessoa tenha essa habilidade, isso não é pecado considerar que alguém toca bem, que alguém consegue ter uma retórica boa, né? Que alguém tem uma instrução boa. Como é maravilhoso você sentar e começar a escutar o Hernandes Dias, Nicodemos, tem outros mais pastores, e você começa a ouvir o sujeito esmerar-se em ensinar corretamente.
deleitar diante do ensinamento maravilhoso. Às vezes eu sento lá e tudo, alguém conversa comigo e fala, não fala agora não, porque ele está completando a ideia e alguém tira a atenção da gente. E ali a gente mergulha, não estou falando dos dois aqui, mas tem mais irmãos pregadores da palavra de Deus, e é mesmo quando o pastor ou alguém prepara alguma coisa, e ele tem aquele dom maravilhoso de ensinar. Então, irmãos, é preciso tomar muito cuidado aqui com essas divisões aqui, dessa classe de pessoas, os que não sabem e não perguntam. Seria que perguntar de perguntar? Não, aqueles que não sabem não vêm para aprender, que não aproveitam a oportunidade que Deus tem dado no estudo bíblico, nos ensinamentos, numa revista que se coloca na mão, né? Só fica lá no celular o dia inteiro e não quer nem estudar a palavra de Deus. E o problema dos que sabem e não ensinam também, aquele tem conhecimento, né? E eu acho muito interessante, quando eu me converti faz um tempo bom, né? Todos nós gostávamos de discutir a palavra de Deus, ia pessoas lá em casa, o Luiz Feitosa ia lá em casa, tinha um dia que eu tinha que trabalhar no outro dia, saí de lá em casa uma hora da manhã, né? E ficava, como é que é isso aqui? Por que a palavra é assim? Como é que é desse jeito? E a gente pensa que até cansava a gente fisicamente, mas depois a gente tinha um aproveito muito grande. Eu conheço pessoas que estão na igreja, e ele acaba de ensinar, conheço muitas pessoas, até mesmo pastores, que se ele pregou aqui à frente, lá fora não conversa com ele sobre a Bíblia. O negócio é aqui, e fechou a porta e acabou. Não tem mais prazer, mas antigamente nós íamos e visitavam pessoas, e alguém perguntava uma coisa, perguntava outra, e a gente se sentia envolvido com aqueles ensinamentos da palavra de Deus. E hoje as pessoas parece que fechou, saiu da porta para ali. Se tiver alguma dúvida, algumas pessoas, não estou dizendo que é aos irmãos aqui não quer nem mais comentar sobre aquilo. Houve alguma dúvida? Não tem nada de mal de chegar ali fora. Aí o pregador fala assim, mas será que está comentando sobre o que eu falei? Mas que bom que é, se tem dúvida, se tem uma opinião diferente, é porque isso é que move o ensinamento. Eu sou um cara, sou professor de história, eu faria mais um grupo bom aqui. Na verdade, o que a gente entende é o seguinte, que na época dos gregos, lá dos filósofos, era tão bacana, né? Que os discípulos, qualquer ideia era levada para discussão. Em Oxford, aquelas teorias que apresentavam, tinha um grupo que, eu sou contra isso, e ele elaborava uma questão e uns temas e ia discutir, outro grupo vinha, e eles debatiam. Aquela forma de debate, de ensino, eu acho que é a coisa mais maravilhosa. O pastor, eu vejo desse jeito, o pastor, não, Jandir, é dessa maneira. Não, mas lá está dizendo desse jeito. E aí eles iam aprendendo, discutindo e ouvindo a palavra de Deus. Então, os que ensinam e não praticam, essa é a luta de todos que estão à frente da igreja. Pastores, presbíteros, missionários, liderança da SAF, liderança da escola dominical, presbítero, diácono. Nós temos a clareza da verdade e a luta para poder viver uma vida obediente a Deus. Essa é a nossa luta. Porque como ensinar e como dar exemplo daquilo que ensinamos, se não esmerarmos em fazer aquilo que Deus tem nos ensinado. Ainda que você não seja perfeito, mas você, se Deus te deu capacidade de dizer alguma coisa, você tem que esmerar, se você está convencido que aquilo é a verdade, de fazer aquilo que você está ensinando. Buscar em Deus o controle, o domínio, a força, o poder, para poder vencer. Aprender é um privilégio. Pensa em quantas liberdades, quanta autonomia. Aquela pessoa que aprendeu, ela não é manipulada com facilidade. Nem lá fora, nem na política, nem nas outras coisas, e nem no estudo bíblico. Quantas pessoas estão sentadas na igreja da gente, surge um vento de doutrina, de repente o sujeito fica fatigado, ele não sabe discernir, não sabe. Então é muito perigoso para a gente ficar a vida inteira sentado. Mas é verdade também que às vezes alguma coisa, ontem eu estava ouvindo um pastor presbiteriano,
eu até esqueci o nome dele agora, Ricardo, não sei o quê, muito bom também, que acompanha bastante lá junto com Hernandes Dias, e ele estava falando sobre Jesus Cristo ser Deus. Ele fez um apanhado lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, e mostrando que Jesus Cristo é Deus e que tem doutrinas errôneas aí, que tem dificuldade de aceitar que Jesus é Deus. Então, mas um estudo minucioso, muito maravilhoso. Então, irmãos, a autonomia de quem aprende é que dá consistência doutrinária para você. Você não pode ser aquele crente que tudo que você escuta, você fica em dúvida. O cara leu um versículo lá do Novo Testamento ou do Velho Testamento fora do contexto. Se não guardar o sábado, você não é salvo, você fica doido. É porque eu já li no Velho Testamento que eles guardavam o sábado. Você não sabe a transição que Deus fez e como que Deus fez e como é que aplica na sua vida. Então, às vezes, falta até ensinamento na igreja sobre isso, da nossa parte, de estudo bíblico, às vezes, porque para poder discernir essas doutrinas falsas, que têm aparência de coisas boas, e tem pessoas até boas infiltradas nessas situações que você olha assim, pessoas dignas, que a gente vê que vive numa sociedade com princípios bons, mas que incomoda a mente das pessoas, porque elas não têm segurança espiritual. A pior coisa nessa vida é você não ter segurança espiritual para viver como crente. Você tem que estar estabilizado espiritualmente. Para você ser um crente fiel, para você ser um presbiteriano, você tem que ter estabilização espiritual. Para você não confundir a coisa que você gosta com a coisa que é doutrinária. É necessário entender isso, com muita luta, mas é. Então, meus amados, fomos criados por Deus com a potencialidade de ensinar e sermos ensinados. Achei tão interessante isso. Ontem também eu estava ouvindo lá, né? Dia de sábado assim, eu dedico muito a ouvir os ensinamentos mais, porque estava falando com o pastor que esses dias para trás estava ajudando a fazer lá uma varanda lá em casa. Cansei bastante, né? Carreguei massa lá, passando dentro de casa, lá sujando a casa lá da Vilma. Mas então, meus amados irmãos, eu fiquei preocupado. A menina virou e falou o seguinte: Jesus, agora eu vou falar aqui e não vim com nada pronto. Jesus tem liberdade de usar e de falar. Eu até tirei depois, né? Claro que eu não ouvi ela até o final, não, só ouvi um pouco para ver o que ela ia falar. Então, as pessoas hoje em dia, quando vem com falsa doutrina, com mentira, eles não querem esmerar nos estudos bíblicos, não. E eles chegam na frente e dizem, tem até uma igreja perto da minha casa, e que eles assim, Deus tocou em mim, eu vou falar nessa noite, mas não preparei nada, não. É claro que eles fazem lá e pregam por oráculo, né? Eles só dizem coisas assim, Deus está mostrando que tem alguém aqui que precisa ficar mais firme na igreja, que está passando por um problema e causa semelhante. Mas Bíblia mesmo é difícil, não leem a Bíblia, proíbe as mulheres de ler a Bíblia, mas na hora da oração a mulher toma a palavra e começa a dizer que tem gente que não estão andando certo, que pessoas estão fazendo errado e tal. Bíblia mesmo, nada. E diz que a igreja de Deus não precisa de leitura, que Deus vai revelar. Não só eles, e uma igreja que saiu da nossa também, se alguém estiver ouvindo e quiser defender, pode ir lá em casa. Mas é o seguinte, né, a Maranata, Deus vai mostrando aqui agora o que eu tenho que falar para os irmãos. Meus amados, não quer saber de instrução, não quer ler a Bíblia. E ainda prejudica bastante, que se eu chegar aqui na frente e falar que Deus está mandando falar uma coisa com você, tem duas situações: ou você desacredita, ou você acredita. Se é Deus que está falando, qualquer coisa que eu falar, às vezes vindo do meu coração, vira verdade para algumas pessoas, sem nenhum exame, né? Os crentes de Bereia era melhor, porque eles, além de ouvir o apóstolo Paulo, olha a satisfação de quem ensina, olha só, eu vejo tão interessante que ele falou assim, eu vou ensinar, mas os crentes de Bereia iam lá conferir se estava certo. Se eu estou falando a verdade para você, eu não tenho medo de você conferir. Às vezes você pode até não entender, não compreender diretamente no momento, mas eu não tenho nenhum medo, porque a verdade
é que liberta. A verdade é que conduz as pessoas ao caminho da realidade. Então é o que o texto colocou aqui, né, irmãos? Deus já mostrou aos apóstolos ensinamentos totais para a nossa vida espiritual. Deus pode falar comigo? Pode. Ele fala comigo na hora que eu estou falando. Deus toca no meu coração, mas nunca para mim falar aquilo que eu quero que faça. Eu tenho sim algumas opiniões minhas, mas elas têm que ficar bem claras para os irmãos, algumas opiniões minhas, e aquilo que Deus ensina e aquilo que Deus fala a respeito de que devemos fazer. Então, Cristo foi chamado e tratado como mestre, e ele diz: tu diz bem, porque eu sou mestre mesmo. Jesus disse: eu sou mestre. E nós percebemos da palavra de Deus que o apóstolo Paulo foi um indivíduo que Deus usou mais doutrinariamente dentro da Bíblia, para ajudar a igreja doutrinariamente, não desfazendo dos outros. E ele entendia que Deus tinha dado ele a capacidade, não é orgulho não, porque a capacidade que Deus deu era acompanhada de temor de Deus na vida dele. Então, o imperativo de mutualidade de hoje tem a ver com o ensino. Loel Bailey assim define: ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento. 25 segredos para derrotar a crise da comunhão, né? É um livro aí defendido por essa sociedade. Então, irmãos, é isso que tem que acontecer na nossa vida, é um ensinamento para que a gente aplique na vida da gente. Não pode você vir aqui e alguém dizer que você está fazendo errado e você volta e continua fazendo errado. No mínimo você tem que dizer assim: eu começo uma batalha hoje contra o que eu estou fazendo errado. Tem outros erros na sua vida que você batalha hoje, não acaba, tem que batalhar amanhã. Tem algumas coisas na vida que Deus livra a gente, isso é experiência própria que eu tenho. Tem outras coisas, por exemplo, quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais. Mas tem algumas coisas de ordem natural que nós temos que lutar todo dia. É ordem natural, é relacionamento, é vida sexual, é coisas assim que vem invadindo a mente, o coração da gente, que tem que lutar todo dia. Você não vai ficar livre nunca, porque você está vivo. E por estar vivo, tem algumas coisas que elas vão ser notórias, todos os dias elas estão diante da gente. E não existe livramento para ela não, existe poder de Deus para enfrentar. Jesus disse: eu não vou tirar vocês do mundo, mas ele fez a oração para que Deus nos livrasse do mal. E o mal está presente todo dia. Enquanto existir Deus nesse mundo, enquanto existir, o inimigo está presente, atuando aí, com várias coisas na mente, na alma e no coração. Não dá para dizer assim: aceitei Jesus, estou livre disso. Não, muitas coisas sim, outras é todo dia uma luta terrível. O pai e a mãe, o professor, todos nós, quem já foi professor, nós temos a incumbência de ensinar uns aos outros. Então o ensinamento é mútuo, ele é também muitas vezes formal, mas também muitas vezes informal. Formal, você prepara uma pessoa, uma criança, leva para a escola, a sociedade já elaborou alguns meios de ensinamentos, né? Ensinamentos que a sociedade julga necessário para o crescimento e o desenvolvimento, né, financeiro, social, político da humanidade. A mãe já cuida da criancinha lá, já começa a falar algumas palavras, a criança começa a balbuciar e aprender e espelhar no pai mais a mãe, né? Muitas coisas os filhos fazem hoje espelhou na mãe. Ou as mães foram omissas, ou omissos os pais de forma geral, ou não tiveram prazo, não sei o que aconteceu, e muitos desviaram. Outros até esmeraram bastante, ensinou direitinho, e depois os filhos acabou dando mais ouvido ao mundo do que os ensinamentos da igreja e também os ensinamentos dos pais. Também tem esses casos, né? Não posso fechar só numa situação. Mas aprender e crescer, diz aqui Richard Bach, aprender é descobrir aquilo que você já sabe.
aquilo que Deus já te dando consciência, mas que você esmera para entender e compreender. Vamos dizer melhor assim, compreender, né? Tem muita coisa que você sabe, mas não compreende. Ouve falar, mas não entende. E a Bíblia é uma dessa, né? As pessoas todos aqui no país nosso, aqui, nessa parte nossa aqui que tem, entre aspas, certa liberdade, todo mundo ouve falar de Jesus, ouve falar que existe um Deus, mas compreender o que Deus quer da vida deles, muitas vezes é muito difícil, não consegue entender, precisa de alguém para explicar. Faz igual o eunuco lá, né? Estava lendo lá Isaías, quem deu a lição, teve acesso à lição, Deus falou com Filipe, né? Para ir lá, ficar diante do carro, e ele estava lendo a passagem lá que falava, né? Sobre Jesus, tal, que morreu. Isaías estava escrevendo e ele perguntou: entendes o que lê? O eunuco: como que eu vou entender se não tem quem me explica? Lógico e absoluto. Falei: será que Isaías está falando dele mesmo? Ele falou: não, ele está falando de Jesus Cristo. Expôs o evangelho para o eunuco viu a água e disse: o que me impede de ser batizado? Ele falou: não, se creres, né, pode ser batizado, se você crer de todo o seu coração. Então batizou ele. É a primeira vez que alguém transladado vivo, né? Ele na frente do eunuco desapareceu e foi aparecer em outra cidade, foi transladado vivo, né? Só aquela série lá a série lá gostava de ver ela dos planetas lá, esqueci agora como é que chama a série, até esqueci o nome, que o cara lá bate uma energia, ele desintegra e integra em outro lugar. No caso ali, o rapaz estava acabando de falar a palavra de Deus, Filipe, e ele desapareceu da frente e achou-se em Azof, né? Foi para outra cidade lá, no mesmo instante, desapareceu na frente do eunuco, e o eunuco ficou mais maravilhado ainda, né? Porque viu que era um mistério de Deus, mas ele teve que receber a explicação. Quantas pessoas, a Bíblia está aí na mão deles, mas você pensa que essa liberdade que nós temos, ela nos dificultou, porque quando os outros não tinham muita liberdade, a gente levava a palavra e explicava. Hoje, às vezes, nós entregamos o Novo Testamento e a Bíblia para as pessoas e achamos que está resolvido o problema. Não está. Tem várias direções de doutrinas implicando na mente e no coração das pessoas, e alguém pensa assim: não, o importante é crer em Deus, mas como crer é muito importante, o mais importante é como crer, né? Todas as pessoas que agradarem a Deus, mas tem que perguntar de que o Senhor agrada. Se alguém quiser te agradar, ele tem que saber de que você se agrada. E tem gente querendo agradar a Deus de qualquer maneira. Não, eu vou fazer isso, eu vou carregar uma cruz no ombro, eu vou fazer uma festa, eu vou dar um banco para a igreja, eu vou contribuir para a construção da igreja, e ele pensa que está resolvido o problema espiritual da vida dele. E não é bem assim, né? Nada está na inteligência que não tenha estado primeiro no sentido. Locke. Não sei se isso aqui é John Locke, né? Não sei. Mas era um filósofo. Então, as coisas que vêm na nossa mente, né, na nossa inteligência, elas passou pelo nosso sentido. Nós temos 5 sentidos e nós começamos a perceber. Nós temos capacidade de percepção. Aquelas pessoas que... Tem alguns que falta algum sentido, mas mesmo assim nunca impediu para alguns de entender o Evangelho de Cristo. Mas essa forma de percepção, você tem que perceber. Você vem na igreja, você sentou no banco aí, você não pode ficar desligado não, nem olhando uma lição, nem uma outra coisa não, no momento não. Tem quanta gente que senta no banco da igreja e começa a ler outra coisa. Talvez o pregador não está sendo muito satisfatório, né? Isso acontece com nós, tem vezes que eu não sou tão satisfatório assim, você tenta desviar o seu... Mas a gente tem que lutar, né? Eu já vi pessoas desviar o culto, ele vai embora, ele não cultuou a Deus, ele chegou, sentou e vai embora. E hoje em dia nessas igrejas grandes, que é o negócio do celular, tem Bíblia online, tudo, o cara está vendo quanto que foi o jogo, quanto que foi não sei o quê. Eu não entendo isso. Tinha um irmão aqui que me incomodava, eu vinha para pregar, ele sentava aqui e começava a falar comigo assim, que o Galo, o Atlético, Cruzeiro, não sei mais o quê, que me incomodava tanto na hora da igreja. Eu falei assim, isso é coisa da porta para fora, para nós brincar.
não para nós ofender ninguém. Eles não querem saber de jogo quando eu entro aqui para dentro. Eu vim aqui adorar a Deus. Está entendendo? Posso até gostar, mas isso é algo que não tem que influenciar, irmãos. Eu sou até contra. Não vou pôr ninguém para fora não, mas na minha concepção, isso aí é opinião minha, que quando joga nessa cidade grande, o cara vai lá para a igreja com camisa de futebol e tal, eu não acho muito legal. Estou falando que vai para o inferno, não, presta atenção. Eu estou dizendo que não é muito legal um confrontamento, não que vai perturbar, mas parece que quando tem uma decisão, tem gente que tem o coração muito mais no futebol do que em Deus, e começa a perturbar ele. Então, eu, pelo menos, acho, abre um parênteses aí, tá? Se você não concordar comigo, não tem problema não, nisso aí não tem problema não. Então, irmãos, o privilégio de aprender, olha bem, aprender é tarefa que é de toda a vida. Olha, não acabou não. Não pensa que os melhores pregadores dessa vida não precisam de aprender não. Tem lugar para aprender. Tem pessoas que explicam a Bíblia muito bem, mas tem um sistema difícil de mexer com ele, ele tem que lidar com aquilo, ele vai para frente, ele explica bem. Tem outras pessoas que até exageram, né? Explica muito bem, não consegue viver nem bem com a mulher, nem com os filhos, nem com ninguém. É um problema muito sério isso. Tem pessoas que têm capacidade intelectual, tem dons para certo tipo de coisa, canta bem, louvam bem, mas não tem nenhuma paciência, não tem nenhuma compreensão. Tem pessoas que, de várias naturezas dentro da igreja. E não estou dizendo que essa pessoa tem que sair, não. Estou dizendo que essa pessoa precisa, cada dia, aprender mais. Às vezes ele vem aqui e ensina para mim, muito bem a teologia da fé. Mas às vezes vem outro irmão e ensina para ele a teologia do amor, da compreensão que falta na vida dele. É assim. Eu venho na igreja porque eu sei que eu preciso aprender. E às vezes até um irmão com uma capacidade não tão intelectual como a de alguns, vem aqui na frente, lê um texto humildemente e fala uma palavra, a palavra é de Deus, e ela vem e encaixa na minha vida, encaixa no meu coração e muda meu modo de pensar e de ver. Então eu também tenho que ter a mente aberta. Eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, é Jesus. Então, se alguém quiser cortar minha palavra aí, pode pedir, tá? Que eu não paro fácil não. Logo que a criança nasce, ela tem esse acompanhamento do pai, da mãe, e vai desenvolvendo. Através do que aprende, o homem melhora as suas realizações nas tarefas manuais. É claro. Qualquer atividade, né? Quem é pedreiro aí, quanto mais trabalha, mais ele consegue ver. Eu estou com um pedreiro lá e tal, aí ele está colocando o Paulo. Ele parou um tempo lá, né, de trabalhar, mas é bom pedreiro. Aí ele está tudo, e está deixando levantar o Paulo lá. Eu olhei para ele e falei assim, aqui, se não der esquadro, não tem jeito de colocar. O Hamilton sabe melhor do que eu, né, Hamilton? Se não der o esquadro lá, se você cortou um encaixo da madeira, ele tem que vir reto para dar um esquadro, senão não vai entrar. Ele está pelejando, eu falei assim, estou querendo te ensinar, não, vou só te lembrar você, se não der esquadro, não encaixa aí não, hein? Aí ele falou, falei assim, não, você vai ensinar, gente? Ele falou, não, eu não sou pedreiro não, eu sou só curioso. Aí mas ele é bacana, né? Ele não sentiu, pelo menos não pareceu não, ele riu na hora, né? Então, meus amados irmãos, novamente, Diná Campos nos conscientiza de que a aprendizagem é um processo tão importante para o sucesso da sobrevivência do homem que foram organizados escolas, né, formas de ensinamento, treinamento, tem alguns cursos técnicos que te habilitam para a vida secular. Mas na vida cristã também tem coisas. Você quer aprender? O meu irmão, quando converteu, sabe, ele começou a ler uma visão de alguns irmãos dispensacionalistas, outros irmãos sei que lá mais, ele arrumou aquela misturada. Eu falei, é o meu irmão mais velho. Falei assim, que comece a ler pessoas da igreja, depois que você tiver uma formação,
Aí você lê os outros, para você ver a diferença de opiniões. Senão você vai misturar esse trem tudo. Não é desse jeito. Achei graça que quando eu estava na igreja, eu vou explicar a teologia dos anjos. Eu olhei assim e falei, Senhor meu Deus, estou tanto tempo na igreja, ainda estou lutando muito para ler sobre os anjos, né? Não é fácil, né, pastor? Se for falar a verdade. E ele estava querendo explicar. Eu falei, não, explica outra coisa. Explica outras coisas. Depois você explica isso. Aí depois ele fez um curso lá, que a Gisele fez lá do tal, aí ajudou ele bastante. Mas eu acho que foi curiosidade dele, mas isso ajudou ele. Quem tem curiosidade também procura. Pode até errar, mas procurou, né? Estudar. Mas às vezes tem alguém na igreja que ele vem querer trazer alguma coisa de ensinamento novo e ele não tem habilidade. Se ele vai falar sobre o milenismo, por exemplo, eu já estudei as 4 teorias, já estudei novamente, sei das dificuldades que os próprios sujeitos colocam lá, né, que não é fácil alguns termos para poder discernir, para você ter uma ideia, para você ter uma compreensão, né? Nós aqui que somos presbiterianos, somos mais, não dizendo que todos são, não, somos mais, eles falam milenista, mas nós não gostamos desse termo, nós gostamos de milenismo realizado, né, pastor? Que é o termo mais correto. Então, mas pode ter na igreja alguém que é pré-milenista também. Isso não vai definir a salvação das pessoas, mas define a compreensão do assunto. Tem outros que são maleáveis, não vai... como é que Jesus vai vir? Vai aparecer de uma vez, vai arrebatar e tal? Tem gente que tem essa dificuldade. O importante é ser cristão. Isso aí já não podemos abrir mão. Tem coisas que são a dorsal da verdade, ela não pode ser diferente. Agora tem outras coisas que eu não sei como é que vai acontecer totalmente. Se o irmão acha que um pouquinho vai acontecer de uma forma, um arrebatamento, o outro pensa do outro jeito, ainda é tolerável. Só no dia que nós vamos ver como é que vai acontecer mesmo. Mas a Bíblia tem instrução, mais aproximação, né? E às vezes tem algumas pessoas que são curiosas, precisam entender sobre isso. A Bíblia e o aprendizado. Agora nós vamos partir não para as coisas seculares, que embora sendo seculares, ela aplica na vida do indivíduo lá fora e aplica na nossa vida cá. Se o cara é dedicado a aprender lá fora, é dedicado a aprender aqui também. Então a Bíblia, nós vamos ver aqui, o breve esboço a seguir, exemplifica o convite da parte de Deus para sermos instruídos e instruir. O primeiro convite encontra em Gênesis 2, 15 e 17. O próprio Deus instruindo o homem. Lá em Gênesis, o que Deus instruiu o homem? Está aqui as aves, toda a árvore do jardim, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida lá, 3 qualidades de árvore. O homem nunca atinou para ir comer a árvore da vida, o fruto da vida, né? Mas ele, instigado por Satanás, foi comer o fruto proibido. É assim que eu mais você somos. Nós somos instigados a comer o danado do fruto proibido. Não pensa você que Adão e Eva comeu o fruto proibido lá, que nós não somos instigados aqui a fazer errado ou dar sempre para o lado errado. A natureza humana pecaminosa, ela é muito instigada a fazer o que é errado. O apóstolo Paulo chegou a dizer, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Isso acontece com todos nós. Então, o próprio Deus já instruiu o homem. Pode comer de todos, mas dessa não come, porque o dia que dela comer, né, morrerás. Então, Deus é o primeiro que nos fez e Deus é quem nos fez, é claro, né, mas o primeiro a instruir-nos daquilo que Ele gostaria que cada um de nós cumpríssemos os seus ensinamentos. Não faça isso. Ele mostrou que não deveria fazer. Tem outros ensinamentos aí em Deuteronômio, lá no Monte Horebe. Deus foi instruir o homem, deu a Moisés as cartas lá e tal, né? Moisés não foi lá para o monte e falou assim, eu penso que é assim. Deus está falando, Deus escreveu lá a tábua da lei, aquilo que era para ser ensinado, os princípios. No livro de Provérbios, há constante convite à aprendizagem. Lá no primeiro capítulo fala aprender com temor, tem que ter temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, instrui ela, instrui os irmãos na igreja. Porque nós pregamos o evangelho, irmãos, não só para salvação. Talvez você vai se escandalizar nessa roda. Se você for ler a Bíblia direitinho, eu prego o evangelho para salvar e para condenar.
Alguém até perguntou a Jesus se ele condenava alguém, disse: não, eu não condeno ninguém. As palavras que eu vos tenho dito, esta vos condenará. Porque os ensinamentos estão na palavra de Deus. É Deus ensinando, é Deus mostrando. Então, naquele dia, é a palavra contra a sua desobediência. Entendeu? Então, nós devemos entender que a instrução é para a aprendizagem. Deus sabe da nossa luta. Ele sabe da dificuldade sua. É igual você pegar uma criança na escola. É igual você pegar alguns meninos mais teimosos da escola. Você acaba de explicar tudo, pergunta para ele diz assim: não entendi nada não. Mas tem algumas coisas de física e química que é difícil mesmo prestando atenção, às vezes nos falta habilidade para entender. Tem coisa na igreja que é assim também. Tem alguns que têm dificuldade, mas quando o pastor ou alguém, Deus da sabedoria, igual Jesus ensinava por parábolas, para poder ilustrar, para facilitar. Jesus não veio para complicar, ele veio para facilitar. O Espírito Santo também, ele tenta dirigir a nossa vida para facilitar. Então é muito importante a gente trazer coisas novas. Eu não sou contra. Aí, o pastor tem uma retórica boa, tem um vocabulário bom, pode ajudar a igreja a crescer, mas ele percebeu que a pessoa não entendeu a palavra, ele tem que esmiuçá-la, trazer ela num sentido mais tranquilo. Tem um grupo na igreja que tem uma formação maior, ele pode trazer algumas palavras que o indivíduo olhe. Mas hoje, até mesmo se o pastor ou alguém falar uma palavra difícil, você tem um celular aí, só lá no Google, se eu não entendi o que o Jandir falou, não entendi o que o fulano falou, vai lá pesquisar, né? Se a gente luta para manter a vida social, se a gente luta para ganhar o pão de cada dia e a vida eterna, você não quer esmerar para fazer nada? Você fica só dependendo do pastor, de mim, de outros que ensinam, e a sua busca é a sua vida eterna. Você trabalha para viver até o máximo 70 anos aqui. Eu estou querendo passar os 70, tá? Que eu estou mais próximo dos 70, então estou querendo ultrapassar os 70. Minha família geralmente vai 70, 73, 75, e eu estou querendo vazar esses 70, se Deus deixar. Mas olha bem para você ver, a instrução de Deus na vida do crente é a coisa importante. Deus, ele providenciou profetas, apóstolos, não foi? Providenciou pessoas para ensinar. E quando eles não sabiam o que ensinar, o Espírito Santo falou com eles. Por isso que a palavra de Deus é a revelação de Deus, já está completa. Você não precisa de eu trazer nenhuma informação nova para você, eu posso ajudar a entender as informações da Bíblia. Mas não vá nessa igreja que Deus está falando agora comigo. Amado irmãos, Deus está falando que você está enfrentando um problema. Desde que eu aceitei Jesus, você foi um problema direto. Alguns Deus me deu habilidade para resolver, outros eu vou continuar. Irmãos, tem alguém doente aqui dentro dessa igreja, tem alguém lutando com a enfermidade. Toda a história que eu conheço do ser humano, depois que pecou, ele luta com muitos males. Até alguns cristãos fiéis a Deus tiveram algumas enfermidades. Irmãos, Deus está mandando eu dizer isso para você. Não, Deus mandou você ler a Bíblia e dizer para as pessoas. A palavra já está ali. A habilidade sua é o seguinte: o pastor e outros demais está vendo que a igreja lá vai para um lado errado, o Espírito de Deus, com a compreensão que ele dá, faz com que ele prepare uma mensagem para ajudar os irmãos. Não é para atacar os outros. Todo pecador, quando fala contra ele acha que está atacando ele. Mas está atacando é o pecado. O pastor, eu, qualquer um de nós que percebemos que está com algum problema, se o Espírito de Deus nos elucidou a respeito dessa verdade, e você está vendo que a igreja lá vai, nós temos o dever de preparar mensagens que chamam a atenção das pessoas. Mas não é revelação não, é percepção. A revelação já está na palavra. E eu não estou aqui para descobrir segredo, o que você fez ontem à noite, onde é que você estava, não preciso disso não. Eu estou dizendo para você a palavra de Deus, e você na sua mente já tem consciência se você está fazendo certo ou errado. Não precisa de eu descobrir não. Não precisa de eu saber detalhe, não precisa de eu tentar te envergonhar. O Espírito de Deus fala no seu coração.
mesmo que eu não passe para minha cabeça nem um pouquinho, nenhuma imaginação de que você está fazendo, mas a palavra de Deus, ela que vai de encontro ao seu coração, e eu não preciso aqui me autorizar com o poder supremo de dizer a verdade para você, como se eu fosse o tutor da sua vida espiritual, somente nesse sentido de declarar os seus erros, não. O que eu posso ser, o que você pode ser, é um homem de Deus, falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é suficiente para atacar tudo na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. Tudo que aprendemos de Deus, ela vai falar com você, vai te dar entendimento. Não precisa de uma revelação particular minha a respeito da sua vida. Então, irmãos, o ensino era alvo de mistério do apóstolo Paulo, ensinando o homem em toda a sabedoria, isso que ele falou, toda a sabedoria no temor de Deus. Deus não é contra usar as habilidades que você tem, não, presta atenção, mas elas nunca estão acima dos ensinamentos de Deus. É Deus usando as habilidades que você tem para desenvolver a obra dele. E não precisa você ficar esperando por anjo, não, trazer a verdade aqui para você, não, porque Deus deu incumbência para os homens, tá bom? Algum momento ele usou anjo no Velho Testamento? Usou. Eu não vou dizer que ele não possa usar, mas depois que a palavra está revelada, ele diz para os homens, ide para o mundo afora testemunhar. Ele não falou, eu estou mandando uma legião de anjos. Ele falou, os anjos são ministros de Deus a favor dos homens. Está lá escrito em Hebreus, é ministro de Deus a favor dos homens, mas é os homens que têm que ir. É o apóstolo Paulo que ia. Quem tomava chicotada não era anjo, não. Quando entrava num lugar difícil era o apóstolo Paulo. Então quem falava era ele. Quem foi condenado pelo Império Romano não foi anjo, não, foi o apóstolo Paulo. Quem morreu foi os apóstolos. Quem vai pregar em outros lugares não é anjo, não, são homens, né? Pode até ser considerado anjos, né? Como a Bíblia lá em Apocalipse fala, mas não é o anjo, não, é homens de Deus levando a palavra de Deus. O objetivo principal da Escritura é ensinar. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, principalmente em 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Alguém poderia ler bem alto para nós aí? 2 Timóteo. Toda criatura, não, toda escritura. É. Então, irmãos, toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela é o quê? Habilitada para o ensinamento, para a correção, para mostrar ao homem o que ele tem que fazer, tem que mudar na vida. Ela é apta para isso, a palavra de Deus. Ele não falou, quando vocês precisarem de alguma coisa, o anjo vem e revela que o Jandir está fazendo isso e isso de errado. Não, ele falou, a palavra de Deus, ela é apta. Ela está preparada para atacar tudo que tem nesse mundo. Que coisa maravilhosa. Uma palavra que abrange tudo. Ela é capaz de educar, de elucidar, de mostrar, de corrigir, de ensinar. Ela está apta, ela está na palavra de Deus, está tudo que eu mais você precisamos. Que coisa maravilhosa. Deus conhecedor, onisciente, todo-poderoso, sabe de tudo. Sabe o que o Jandir precisa, sabe o que a Dorinha precisa, sabe o que o pastor precisa, sabe o que o Hamilton precisa, sabe o que a irmã lá atrás precisa. Ela sabe tudo. Se for para te educar, ela está nela. Instrua nela, aprenda nela. Se tem dificuldade, Deus colocou alguém que são os guias espirituais, não é guia lá do espiritismo não, tá? Guias espirituais na Bíblia aqui, pessoas que estavam conduzindo a igreja, ajudando os irmãos a entender.
Então é muito importante, irmãos, nós entendermos essas coisas para a gente não criar coisas erradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é que pode te habilitar, não é o pastor, não é a oração que o Jandir vai fazer, pode te ajudar, mas ela não vai te habilitar. É a palavra de Deus que vai habilitar. Crentes, igreja saudável, igreja forte, é a igreja que está firmada na palavra de Deus. Não é eu sei que tem algumas coisas que a gente faz para alegria nossa, para comunhão nossa, são coisas externas, se elas não ferem o ensinamento da palavra, é muito bom, né? Nós somos seres humanos sociáveis, nós gostamos de estar juntos, gostamos de brincar, gostamos de comer um churrasco, gostamos de cantar, gostamos de alegrar, de brincar. Mas o que nos educa é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está na frente da sua vida, você vai comer um churrasco e não vai cometer absurdos. Você vai brincar com um amigo, mas não vai cometer erros, né? E se cometer? Se cometer, a palavra de Deus vai te disciplinar mentalmente, vai te educar, vai dizer assim, não está certo, hein? Tem que ler. Tá? Tem que ter humildade. A gente vai ver logo em seguida aqui a humildade. Eu acho que isso é uma coisa comum. Tem crente que, eu já conheço crente na vida aqui, que vim para a igreja com 17 anos e hoje eu estou com 57, deu 40 anos já. Eu sou um veterano aqui na igreja. Olha bem, eu estou de 57, não parece, tudo bem, irmãos, não vamos discutir isso, mas, olha bem, aqui, Dorinha, a barreira ao aprendizado. O orgulho intelectual, tem gente que acha que sabe demais, que não precisa de ninguém. Isso é um problema muito sério, o cara fecha naquilo ali, eu sei mais do que todo mundo, você vai falar uma coisa que está errada, não fale, não toque em mim, não diz nada para mim. Às vezes a gente cria um orgulho, eu falo isso, irmãos, é assim, o orgulho ele não é muito perceptível pela pessoa que é orgulhosa não, tá? Você pensa que a pessoa que é orgulhosa ele enxerga? Não, ele não enxerga fácil não, ele se acha autocapaz, e nada ele acha que é para ele. Eu sei que às vezes algumas pessoas já falaram alguma coisa comigo e eu não aceitei bem naquela hora não, mas isso é do ser humano. Aí eu fui para casa, comecei a pensar e tal, mas eu estou certo hoje, depois pensei, estou certo amanhã, depois pensei, estou certo, depois falei assim, mas eu acho que eu podia ser diferente. Então é o seguinte, já houve um efeito, não é verdade? Tem hora que os outros não convencem que você está errado, mas às vezes você não está errado, mas podia ter feito diferente, porque do jeito que você fez, o certo, olha, depois eu até escrevi aqui, mais no final lá, a Bíblia dizendo assim, vê se não foge. Quando eu li esse versículo as primeiras vezes na minha vida cristã, não entendi não, vê se você não desvia para a direita nem para a esquerda. Eu sempre achei que a direita era boa, num conceito meu, tudo eu pensei, a direita é boa, né? A esquerda é ruim. A gente cria essas ideias, né? Aí depois eu percebi que Deus diz assim, cuidado com o excesso, cuidado com aquilo que você faz, cuidado com o rigor com que você faz, você pode estar destruindo os outros, mesmo falando a verdade, não é isso? Eu sei que é difícil falar contra o pecador e o pecado, é porque isso fere a gente, eu sei que fere, mas até tem hora que eu acho que o princípio de ferir, em algumas situações, é até boa. Porque quando Jesus chegou, ele pôs a mão na ferida dos judeus, dos fariseus. Ele não foi omisso, não. Porque tem gente que pensa que a gente diz, ai meu Deus, eu não me toque. Tem um crente não me toque, o sujeito está errado também, não me toque aqui, não me toque ali, e tudo está tocando na vida dele. Então a gente tem que ter um pouquinho de compreensão também, que quem lidera fala, e quem prega tem que falar a verdade, né?
Eu não disse no início aqui que às vezes eu falo alguma coisa que ela está servindo para mim. Todo mundo acha que o pregador está falando só para servir para a igreja, mas muitas coisas que nós estamos falando, muitas delas servem para a gente também. Não tem jeito de fugir, né? Então, às vezes, o orgulho atrapalha bastante. Aí o Oséias escreveu sobre o vinho, né? Sobre a sensualidade, o vinho e o mosto. Até foi olhar o que era mosto, né? Que não passou pela fermentação. Então a gente enche a cara e embriaga com as coisas. Eu vou dizer uma palavra aqui comum. A gente embriaga, não embriaga só com vinho, não. A gente embriaga com sensualidade, não é verdade? Tem fraqueza na vida da gente, cada um tem um tipo de fraqueza. Ele ainda colocou aqui, o apóstolo Paulo colocou mulherzinhas, aquelas que gostam de aproveitar uma vida muito sensual para ganhar vantagem, para dizer uma coisa para o outro, para perturbar, entendeu? E eu acho que as mulheres têm que prestar atenção nisso. Um homem eles falam que nós somos fortes, mas nós somos fracos para caramba, sabe? Entendeu? Um dia eu brinquei com um rapaz o seguinte, falei o seguinte, às vezes um cara mexe com uma moça, ela nem liga, ela dá uns 10 passos para frente, ele já esqueceu. Mas se ela mesmo piscar o olho para ele caminha uns 20 quilômetros pensando que ela piscou o olho para ele. Então são coisas assim difíceis da natureza humana. Entendeu como é que funciona? Funciona bastante nesse campo para a gente, né? Não é verdade? É engraçado isso, né? Eu estava olhando outro dia lá, vendo uma reportagem, eu disse para a Vilma assim, é engraçado. Estava vendo um documentário sobre assédio sexual. Eu falei, engraçado. Eu vivo nesse mundo, viu? Mas não é que eu tenho 2 filhas e uma esposa, né? Tem mais gente lá e é só eu mais o Ramon. Eu tenho que ser a favor das mulheres, tem mais gente lá, né? Eu falei com ela, é engraçado que se o homem fala uma coisa, a moça não gostou, é assédio sexual, mas ela pula quase nua na cabeça dele, para ela não é nada. Às vezes tem alguns adolescentes, eu trabalhei na escola, estou falando de todo mundo não, mas a faria tudo. Eu já tive gente que pulou em cima do meu pescoço na escola, assim, brincando, né? Não sei se a menina entendeu ou tem entendimento para isso, mas é tão interessante que nós, que somos homens, a sociedade criou um pouco, cuidado, não faça isso, não mexe assim, mas está deixando as meninas e as moças livres de qualquer maneira. Eu não sei se eu estou legislando em causa própria, não, as irmãs que me perdoem aí, mas a gente vê muito isso, que a punição é só para o homem. Mas um dia que você tiver o seu esposo e ver que algumas são tão terríveis, talvez mude essa ideia. Eu sei que os homens são muitas vezes terríveis, mas a gente vê que a sociedade protege um lado, esquece de umas outras. Quantas meninas dessa precisavam estar sendo disciplinada, instruída e educada também, por causa que estão usando a liberdade muito grande. É claro que isso aqui é uma opinião do pregador, que eu vejo como é que os ensinamentos eles sofrem essas diferenciação. Quando está olhando, olha só para um lado, quando está olhando, olha só para o outro. Devia olhar para os dois da mesma forma, né? E os homens têm que ter a capacidade de fazer a leitura correta das coisas, porque senão fica tudo. Então ele falou sobre o vinho, sobre as mulherzinhas, falou sobre a sensualidade, né? E até o John Stott falou assim, esse termo de mulherzinha aqui foi feito no grego, o apóstolo Paulo quis dizer o seguinte, que tinha na época algumas meninas, algumas mulheres que ficavam cativando os homens, tirando a atenção deles, eles é muito captado pelos olhos, né? O homem é dureza, né? Pelo olho, e às vezes elas aproveitavam a situação. E ele falou o seguinte, que elas não aprendem nunca, às vezes são tão assim voltadas para, hoje eu diria para o dinheiro, né? Para o dinheiro, para as coisas assim que dificultavam. O apóstolo Paulo falou sobre essas mulherzinhas, mas falou sobre os homens também, tá? Que a Bíblia aqui não tem esse negócio de falar da mulher e não falar do homem, não tem esse negócio de falar do filho e não falar do pai. A Bíblia nossa, ela não é, né, imparcial. Ela fala de todos. Então tem palavra para o homem, tem palavra para a mulher, tem palavra para jovem, tem palavra para o jovem, tem palavra para o homem, tem palavra para a mulher, tem palavra para o homem mais velho, para a mulher mais nova. É uma luta, até o dia que Deus nos chamar, mas a educação vai nos colocar no caminho correto. Então é isso que nós temos que buscar, a aprendizagem de Deus, né? Qualificação para instruir. É preciso também, eu resumindo aqui, a gente fazer as coisas, contribuir com liberalidade,
andar no caminho de Deus. E o escritor colocou assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O verbo no grego aqui é fixar, residência, é morar dentro de você. Então habite em você, lá no terceiro ponto que eu estou, tá? Ricamente a palavra de Deus, que ela vai te instruir. Ela pode trazer uma mulherzinha dessa que ele falou para a vida da igreja, pode, que viveu uma vida irregular, para ela tornar uma pessoa abençoada por Deus, mas você não podemos rejeitar isso não. Um rapaz, um drogado, um irmão, um outro que parece bonzinho, mas também não aceitou Jesus. Então, se habitar no meu coração a palavra de Deus, eu vou discernir e vou ajudar um e outro, não vou desprezar não. Quando o apóstolo Paulo falou mulherzinha, ele estava falando da situação delas, que elas faziam nas esquinas, tentando desorientar algumas pessoas. Mas você tem que ter instrução da palavra de Deus. Aí você vai entender sobre gênero, não vai deixar complicar. Mas eu vi a fulana, ela ama tanto a cicrana, né? Mas Deus fez homem e mulher. Amar aqui não dá o direito de um usurpar o gênero da criação de Deus. Mas você vai entender sobre a evolução. Mas você vai entender, mesmo a gente sendo professor, vai compreender o que Deus está falando. Vamos entender sobre a cultura dos homens, que está cheia de pecado, e até crente envolve fácil na escola, contudo, enquanto das culturas, a cultura ali está impregnada com pecado. Mas se habitar ricamente a palavra de Deus no seu coração, você vai saber que não pode. Chega na festa junina, você vai saber que não pode. Gente, mas tem uma vontade de ir lá? Claro que você tem, está cheio de gente, está bonita a festa, solta um fogo bonito, aqueles foguetes parece que é mais bonito ainda. Mas se habitar ricamente a palavra de Deus, você vai entender daquilo que você pode e que não pode. Não precisa do presbítero nós ficar toda hora, nós não temos poder de vigiar ninguém não, e nem que quiséssemos. Se habitar ricamente a palavra de Deus no seu coração, quando você errar, você mesmo vai olhar e falar assim: não precisa do pastor Jandir vir aqui, eu tenho ciência que eu errei, que eu falhei. Como eu mais o pastor, nós temos dificuldade, tem pessoas, o presbítero, o Gabriel, todos os presbíteros aqui, é a dificuldade que a gente tem. Quando a pessoa chega aqui, você faz uma pergunta para ele, fala que vai cumprir tudo, depois ele não cumpre nada, nem te procura, ele não tem nem a humildade de dizer: senhor Jandir, eu não estou participando da comunhão, porque aconteceu isso e isso comigo, entendeu? Aí o pastor tem uma palavra para ele, o pastor não vai xingar, o pastor não vai menosprezar, nem presbítero não, né pastor? Se chegar alguém falar assim, que eu cometi um erro sim, eu acho que não estou apto, eu estou precisando da oração para me firmar e tal. Eu sei que tem alguns erros que você não tem coragem de falar, mas no mínimo você tem coragem de orar e pedir a Deus pela sua vida, entendeu? Se habitar ricamente a palavra de Deus, Deus vai falar no seu coração, não vai precisar de eu abrir seu ouvido e gritar: Deus está falando isso, não. Então, meus amados, é isso, que se habitar ricamente a palavra de Deus. Diz aqui o escritor que quem ensina tem que ter descrição. O dom de ensino é capacitação. Aquele que tem condições de fazer uma exposição da palavra, oral ou escrita. Quem prega a palavra de Deus. Ele diz que tem que ter descrição, tem que ter esse dom que Deus deu, né? Mas o dom não vem sem ninguém desenvolver, não. Quem toca, desenvolve. Quem prega, tem que ler. Se eu gosto de estar aqui à frente, eu tenho que ler, eu tenho que procurar a explicação. É claro que vai ter gente na igreja que gosta do meu jeito de falar, outros não vão gostar, porque tem pessoas que têm gosto e opiniões, mas eu não quero que o irmão goste do jeito que eu falo, eu quero que ele entenda o que eu estou falando e que eu quero que eu consiga falar a verdade para ele, da palavra de Deus. Mas tem pessoas que a gente gosta da retórica dele, tem pessoas que a gente gosta de ver cantar, tem um gosto pela voz, pelo que canta, né? Mas aquele que quer ensinar ou quer tocar, fazer alguma coisa na igreja, tem que esmerar para fazer melhor, mesmo que ele seja uma pessoa bem habilitada em fazer algumas coisas. Tem destaque, as pessoas com esse dom, pessoas que destacam em ensinar. Pastor e alguém da liderança, claro, irmãos, que não é discriminação. Tem algumas pessoas que têm o dom para fazer alguma coisa e tal. Pastor tem que entender que não pode pôr o Jandir, que liderar o louvor. Não ponha, tá, pastor? Se os irmãos já estão com vontade de vir um pouquinho aí, que eles não vão vir mesmo. Então, mas isso aqui não é falsa
Humildade não, é constatação. Não tem capacidade de fazer. Pregar ele ainda está esforçando. Ainda está lutando. Mas comunica a verdade bíblica, que estimula maior obediência. Quer dizer, você tem que estimular, no destaque a pessoa tem que estimular a verdade bíblica, dizer para os irmãos da luta, da dificuldade, sem nenhum orgulho, sem nenhuma imposição, chamar as pessoas na compreensão, para ela entender que ela está obedecendo, não é a igreja não, tem gente que até hoje nessas igrejas está obedecendo pastor e igreja, tem que obedecer a Deus. Desafia os ouvintes com a verdade, né? Prega a palavra de Deus, mostra para os irmãos que é a verdade, não é eu não. Tem hora que eu mando os irmãos fazer coisa que até eu estou lutando para fazer, tá bom? Porque é a palavra de Deus que está falando. Eu não posso ler e tentar explicar desviando a verdade, ainda que ela bata em mim. Aprendizagem, todo o conselho de Deus. Aprendam todo o conselho de Deus que está na Bíblia. Dão atenção, né, a detalhes da Bíblia que são importantes, que tem gente que salta alguns detalhes. Qual a característica dessa pessoa? Disciplinado, perceptivo, apto a ser ensinado, tem autoridade, é prático, analista e capaz de falar. É claro que a igreja a gente não pode menosprezar ninguém, cada um tem o seu dom, mas você às vezes também dá oportunidade para as pessoas, a gente tem que dar. Mas às vezes você numa festa, num aniversário, alguém, a gente sempre procura alguém que desenvolve melhor, para aproveitar o ensinamento que Deus deu a capacidade à pessoa. Então deve evitar o orgulho, mesmo que a pessoa sinta que ele tem uma capacidade melhor do que o outro, isso não é pecado. Você saber que o Hamilton faz casa muito melhor do que o Jandir, tá? Né? Você vê que tem gente aqui na igreja que toca bem, tem gente que canta bem, tem gente que... Isso não é orgulho constatar que a pessoa faz. Orgulho é alguém achar que não precisa melhorar nunca e que ele é o único que faz aquilo, né? Mas também tem um outro problema. Você tem que analisar bem a igreja que você está, que se ela necessita de você, você tem que estar dizendo sempre presente, né? Porque às vezes na nossa igreja aqui tem um grupinho que prega, mas não tem muita gente que prega. Tem igrejas grandes que tem muita gente que prega, tem muita gente que faz louvor. Então, o pastor não pode pregar, o outro não pode pregar, mas eu não vou pregar não, porque eu preguei domingo passado, mas o pastor precisou de eu pregar, eu não vou pregar não, porque eu preguei domingo passado. Então não pode ser assim também. Tem que analisar a necessidade da igreja e de tudo. Quando tem muita gente, você pode pôr bastante pessoas, mas às vezes a igreja sofre com isso, né, pastor? Não tem muita gente para fazer muita coisa, e alguns não têm lutado para desenvolver. Tem alguns que têm capacidade e não têm lutado. Tem outros que eles não têm a capacidade de pregar assim, não desenvolveu o dom, mas também a gente tem que ver se a gente tem o dom, né? Quem vai ver se você tem o dom é você, vai percebendo, vai lutando, vai orando. Eu nunca pedi ninguém para me pregar aqui na frente, eu estou na igreja há 40 anos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, cometi bastante erro. Hoje eu já notei que eu cometi bastante erro, né? Mas quando eu iniciei a pregar, preguei mais pela empolgação do que pela compreensão. Hoje eu penso que eu tenho mais compreensão. Estudei e ouvi gente. A gente tem que tomar cuidado com quem que a gente ouve. Gente que entende e compreende. Então é assim que tem que ser na vida de nós. Devemos lembrar sempre que a espiritualidade não é medida pelo quanto sabemos também. É medido, obedecer é melhor do que sacrificar. A minha luta maior, eu luto bastante para aprender a palavra de Deus, mas a maior luta do ser humano e do crente é para obedecer, tá, irmãos? Tem que ser do pastor, tem que ser a minha, tem que ser a sua. Nós temos que aprender muita coisa de Deus para a nossa vida, mas há uma luta constante para obedecer a palavra de Deus. Então, diz aqui, para ensinar é preciso ser, para ensinar é preciso conhecer, para ensinar é preciso fazer. O último item aí, antes o item da conclusão aí, olha. Para ensinar é preciso ser, para ensinar é preciso conhecer, para ensinar é preciso fazer. Olha que luta que tem o cara que prega, né? Não é fácil não. Isaías 30 e 21 diz assim, não desvie nem para a esquerda nem para a direita, que eu falei com você. Para manter a gente na linha,
existe muita fraqueza nossa, de quem ensina. Existe muita falha nossa. Às vezes eu tento pender para a direita, tem hora que eu tento pender para a esquerda. Mas até um irmão que está aí sentado pode dizer assim: ó, Jandir, você está pendendo bastante para o outro lado aí, né? Tem que ter alguém. E Deus levanta alguém. Quando a gente é humilde e quer fazer a verdade, mesmo quando a gente erra, irmãos, a gente tem que ter a simplicidade de saber que Deus vai usar alguém para falar com a gente. A gente tem que estar atento. Às vezes o outro nem sabe que está falando aqui com você, mas você percebe. Eu já ouvi. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu vim aqui pregar com muita dificuldade. E a irmã Guilhermina está sentada aqui na frente. E eu não sei o que eu tinha cometido lá na escola, não sei se eu briguei. Ficou difícil para mim falar. Eu peguei e falei assim, falei um pouco, falei assim, vou parar agora. Não estava na hora de parar não, porque nós temos uma hora mais ou menos para parar, né? Eu já estou passando da hora. Mas aí é o seguinte, ela virou para mim, eu acabei de falar, falei assim, vou parar agora mesmo, não vou falar mais não, porque eu não estou com condição de falar mais, eu senti muito mal para falar. Aí ela pegou e levantou e falou assim, ela nunca fez isso, levantou e falou assim, porque a Bíblia está falando isso e isso, e sim, assim, 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 assim. E ela falou e completou meu horário. O horário normal da igreja. Eu olhei, cheguei em casa e falei assim, mas eu não quis falar mais, mas Deus queria que falasse mais alguma coisa. E Deus falou. Nunca aconteceu mais. Nem sei se ela tem noção de que aconteceu. Mas eu guardei na minha mente, falei assim, ó, não precisa de você achar que você vai falar, que ninguém tem mais para falar. Quer dizer, você não falou, eu calei e tive que ouvir. Era para mim ouvir, então eu tive que ouvir. Então a gente tem que ter humildade, Deus é grande, que Deus abençoe os irmãos, nós devemos instruir uns aos outros, aprender de Deus, né? Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Que Deus abençoe você na sua casa. Abra o seu coração para aprender, mas abra o coração para obedecer também. Que Deus ajude essa igreja, que ela seja obediente a Deus, que nós lutemos para obedecer a palavra de Deus. Que Deus dê força a você, jovem, criança, adulto, você que está enfrentando algum problema, não tenha vergonha disso, seja a pessoa, abra o seu coração diante de Deus e diga assim, me ajuda Deus, que eu tenho essa fraqueza, essa, na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu dinheiro, na vida sexual, na vida espiritual. Abra o seu coração, Deus é maravilhoso para nos ajudar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu passo a palavra para o pastor e que Deus abençoe os irmãos que estão em casa também. Bom dia, irmãos. Vou tirar o óculos, porque senão embaça tudo. Graças a Deus. A tarefa de estar à frente e de pregar, ela de fato não é fácil. Porque muitos usam, né, até essa opção que tem, esse poder, vamos dizer assim, entre aspas, né? De estar à frente para o mal, para ensinar coisas ruins, ideologias que realmente contradizem a palavra de Deus. Mas graças a Deus a nossa igreja ela tem essa preocupação de ensinar fielmente a palavra de Deus. Por isso que a maior parte, quando entra na igreja, dificilmente sai, porque encontram um bom ensinamento, encontram uma boa palavra, encontram bons estudos, boas pregações. E graças a Deus, vamos orar para que Deus levante até outras pessoas para estar pregando, para estar instruindo a palavra de Deus. Essa semana nós temos aí o nosso trabalho normal, temos aí a nossa quarta-feira, nosso estudo, temos a nossa live na quinta-feira. Hoje à noite nós temos o nosso culto de adoração a Deus e vamos ter a presença do seminarista Moisés. Ele é da IPB Betel, vai estar conosco aqui hoje à noite. Esse mês
é o mês do seminarista, é o mês do seminário. E ele vai estar conosco aqui nesta noite. Vamos orar por ele, para que Deus o abençoe na sua caminhada ministerial. É o primeiro ano dele no seminário e já pegou um ano de pandemia, um ano diferente dos outros, mas vamos orar por ele. E você que pode estar na casa de Deus hoje à noite, venha para cultuar a Deus, venha para louvar a Deus, venha para aprender de Deus. O que foi falado aqui é até interessante. Não podemos sair de casa com outra finalidade a não ser de louvar a Deus. Não saia porque você não tem nada para fazer em casa. Eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja. Não saia com esse objetivo. E eu até peço a você que, antes de sair da sua casa, você ore a Deus. Peça para que Deus aceite o seu culto, para que Deus aceite a sua adoração, para que você chegue aqui com esse espírito de louvar a Deus, para que você a sua adoração seja aceita por Deus. Não podemos sair de outras formas da nossa casa, a não ser com essa intenção do nosso coração. Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu nem sei porque senti a vontade de dizer isso aqui, né? Mas eu acho que a nossa intenção precisa ser essa, quando nós entramos por aquela porta ali, de aprender. Não tem problema se é o presbítero Jandir, se é o pastor, se é o Wallace, se é Felipe, quem esteja à frente. Eu acho que a gente precisa vir para a casa de Deus com essa intenção no nosso coração, de adorá-lo. Então hoje à noite eu convido a todos a estar aqui, presentes. Se você que nos assiste em sua casa e é daqui do Oriente, venha participar conosco. As portas estão abertas para você. Se você não é do Oriente, te convido a participar conosco através do nosso Facebook. Tire esse tempo para adorar a Deus na sua casa. Qualquer lugar que você estiver, se você tiver esse tempo para servir a Deus, você vai estar sendo abençoado por Deus também nesse local. Tá bom? Terça-feira, eu estou querendo fazer uma reunião aqui com a liderança da igreja, com os presbíteros, aí são professores também, com as presidentes das sociedades, da SAF, da OMP, com os diáconos. Nós vamos conversar, nós vamos resolver algumas coisas, porque nós tínhamos um planejamento anual e o planejamento teve que ser parado aí por causa da pandemia. E eu quero ver o que a gente pode salvar desse planejamento para esse ano. O que a gente já pode até dezembro, a gente ainda possa realizar com relação à evangelização, com relação aos trabalhos da igreja. E olhar algumas coisas também a respeito das transmissões que temos feito. E acertar mais algumas coisas. Então, terça-feira, 19 horas, aqui na igreja, a gente espera os irmãos aí, os presbíteros, diáconos, professores, presidentes de sociedades, secretários aí da UCP, para a gente estar conversando a respeito aí do nosso planejamento e acertando algumas coisas aí até o final do ano. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Pai amado, Senhor nosso, como é bom poder, Deus, estar na Tua casa. Como é bom poder ouvir a Tua palavra. Como é bom ver, ó Deus, que o Senhor tem inspirado os Teus servos aqui à frente. Como é bom poder, Senhor Deus, ter esse alimento constante em nossa vida. Que o Senhor não deixe que a gente saia nesta manhã, ou que encerre esse momento, sem refletirmos, Senhor Deus, sem pensarmos no tipo de aprendizado que nós estamos tendo, ou no aprendizado que possamos passar aos outros, ó Deus. Isso é sério.
Precisamos, ó Deus, levar isso a sério em nossa vida cristã. Pai amado, obrigado por cada vida aqui presente, nesta manhã, aqui na igreja. Obrigado pela vida daqueles que estão nos assistindo ali, ó Deus, lá da minha cidade e de outras cidades também. Obrigado porque estamos abençoando vidas, não só aqui, mas em outros lugares também, Senhor Deus. Abençoe a todos que estão nos assistindo, abençoe os seus lares, que a paz do Senhor esteja sobre todos eles, ó Deus. Leva-nos em paz e nos prepare para hoje à noite, ó Deus, onde estaremos também aqui na Tua casa, louvando e adorando o Teu santo nome, ó Deus. Que possamos sair dos nossos lares alegres, dispostos, ansiosos para estar na Tua casa servindo ao Senhor, ó Deus. E continue fortalecendo esta igreja, abençoando, Senhor Deus, para que ela continue sendo bênção na vida desta cidade, Pai. Fortaleça-nos e que possamos, ó Deus, sempre estar dispostos a ensinar outros os caminhos do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Os nossos irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês também.